problema, devido à situação, devido à luta que você está passando, a tua fé ela está abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa live, a tua fé, louvado seja o nome do Senhor, ela está abalada. Você entrou aqui nessa live, a tua fé ela está no limite. E tem horas que a gente está assim. Louvado seja o nome do Senhor, desanimado, angustiado, derremiofácia, labaraçuri andará. Mas Deus me trouxe aqui como profeta e como boca dele para te dizer, aleluia, essa situação ela vai passar. Ela não veio para ficar, ela tem hora, ela tem dia marcado. Louvado seja o nome do Senhor, ele vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro como se fosse hoje uma prova que eu passei. O Senhor dizia assim para mim: filha, eu sou contigo. Mas eu reclamava, eu questionava. Eu dizia ao Senhor que não estava mais aguentando. Só que em vez, aleluia, em vez de eu falar diferente, em vez de eu tocar, aleluia, em Jesus diferente, louvado seja o nome do Senhor, em vez de eu descer mais, em vez de eu buscar mais, eu questionava. Eu reclamava, eu dizia ao Senhor que não estava mais aguentando aquela situação, sendo que Jesus ele já sabia o que eu estava passando. Jesus já sabia, aleluia, a situação, mas ele queria que eu tocasse nele de uma forma diferente. Jesus queria que eu tocasse nele pela fé. Jesus queria que eu tocasse nele, aleluia, confiando, acreditando que ele é o Deus do sobrenatural. Labarachuri canto reminácia. Jesus está dizendo para mim, para você nesse dia de hoje, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Olha, quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ei, ele te ama. Ele vai fazer algo diferente na tua história. Ele vai fazer algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você é. Não importa o que você fez. Não importa, aleluia, o tamanho do problema. Não importa o tamanho da humilhação. Não importa. Não importa, aleluia, quem tem se levantado contra. Quem tem falado mal. Mas o Senhor diz assim: ele se importa com você. Ele está dizendo, aleluia, que ele tem um plano de salvação. Aleluia, ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer algo diferente. Compartilha essa live. Aleluia. Compartilha essa live nos status. Aleluia. Heriberto benção. Eita glória. Seja bem-vindo, meu amigo. Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você, não importa. Não importa o tamanho da perseguição. Não importa o tamanho do levante. Não importa o tamanho da dificuldade. Não importa o tamanho do problema. O importante é que ele está contigo. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o Pai que vê em secreto, ele te recompensará. Você está achando que Deus ele não está vendo? Ele está ouvindo, aleluia. Ele tem ouvido a tua voz. Ele tem ouvido a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece a tua intimidade. Ele sabe o grau de intimidade que você tem com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo assim, ó: entra no quarto, olha, e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Ei, Jesus está dizendo assim: não, se as lágrimas rolarem
e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Ó, escute, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, chame por Jesus na sua casa. Aleluia. Chame por Jesus, toque em Jesus, aleluia. Pela fé, toque nele diferente. Labarassuri, cantorreminácia. Vai tocando em Jesus aí pela fé. Vai tocando nele de uma forma diferente. Vai sentindo a graça dele aí de uma maneira diferente. Começa a sentir a graça dele de uma forma diferente. Labarassuri, cantorreminácia. Vai tocando nele pela fé. Vai tocando nele de uma forma diferente. Derremiofácia, alabarassuri andaraia. Vai tocando em Jesus aí diferente. Vai tocando nele de uma forma diferente. Não importa, aleluia, a situação. Não importa o que você está passando. Mas vai tocando nele aí. Derremiofácia, alabarassuri cantorreminai. Vai tocando nele de uma forma diferente. Vai tocando nele pela fé, aleluia. Nessa noite, sinta a graça dele aí, ó. Vai sentindo a graça dele. Vai tocando, vai sentindo o toque de Jesus. Derremite, ofaciar. Alabarassuriana. Eu tô falando com pessoas aqui que não tá aguentando mais o processo. Eu tô falando com pessoas aqui esta noite. Aleluia, que tem dito, Deus, eu não tô suportando mais. Eu tô falando com pessoas aqui, aleluia, que estão com causas, aleluia, que tá muito tempo na mão de Deus. Eu tô falando com pessoas aqui que há muito tempo, aleluia, tem sido perseguido, tem sido afrontada. Eu tô falando com pessoas que há muito tempo, aleluia, não sente a graça, derremiofácia, labarassurianda, aqui não sente mais a presença. O Senhor está dizendo, abre a porta do teu quarto e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Ele. Chegou a hora de contar o problema para Ele. Ei, eu estou aqui, aleluia, o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Você abre a porta para amigo. Você abre a porta para pessoas na tua casa. Aleluia, você abre a porta para pessoas. Aleluia, tem um particular dentro da tua casa. E você até conta teu problema. Você até conta a situação que você está passando. Você até desabafa com pessoas. Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, essas pessoas te vendem. Na primeira oportunidade, essas pessoas te entregam. Assim como Judas. Só que a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que quando a gente fecha a porta do quarto e ora em secreto, eu vou te dizer uma coisa, Ele responde, Ele atende a minha oração, Ele atende a tua oração, Ele escuta a minha e a tua oração. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu sou o teu melhor amigo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu sou o teu amigo fiel. Você abre a boca, desabafa com pessoas, conta a tua vida para pessoas, mas para Jesus você não quer ter um particular. Jesus está dizendo para mim e para você, abre a porta do teu quarto, abre a porta para Jesus entrar, abre a porta porque Ele quer falar contigo, abre a porta porque Jesus quer ter um encontro contigo. Labarassuri cantorreminácia, abre a porta para Jesus entrar e falar contigo, abre a porta porque Ele quer entrar na situação. Alabarassuri andaraia, abre a porta para Jesus porque Ele não decepciona. Abre a porta para Jesus entrar porque Ele fala no secreto. Abre a porta para Jesus entrar porque Ele chega na situação. Abre a porta para Jesus, derremiofácia, alabarassuri andaraia. Talvez não é essa palavra que você queria ouvir.
Talvez você queria, aleluia, ouvir uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, mas eu vim aqui como boca de Deus. Tem pessoas que tá igual crente 6 horas, você ora por mim. Eu tô pedindo oração por mim. É pelo meu marido, é pelo meu esposo, é pelo meu casamento, mas não quer orar, não quer ter intimidade com Deus, não quer buscar, não quer descer, não quer pagar preço, não quer ter intimidade com Deus. Alabaraçuri cantar reminácia. Eu tô falando com pessoas que faz tempo que não ora. Eu tô falando com pessoas que deixou a intimidade de lado. Alabaraçuri cantar reminácia. Jesus está dizendo: abre a porta do teu quarto e vai orar. Abre a porta do teu quarto e busca na madrugada. Abre a porta do teu quarto e vai orar, porque Deus vai resolver o problema. Deus vai resolver a situação. Eu estou falando com pessoas aqui, aleluia, que pedem oração, mas não tem desejo de orar. Derremite, ofaciar. Papai está dizendo para você aqui essa noite: chegou a hora de você ter um particular comigo. Chegou a hora de você descer. Labaracancho reminácia. Alapracancho reminai. Chegou a hora de você ter um particular comigo. Eu estou falando com pessoas aqui que Jesus está dizendo assim: ei, chegou a hora de eu e você ter um particular, um camácia, labogue, nevácia, alabaracancho reminai. Chegou a hora de você descer na minha olaria. Lembra, aleluia, da passagem que vai relatar, aleluia, que tinha um vaso se quebrou na hora, eita, o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas a Bíblia vai dizer que o oleiro dele fazer outro vaso que lhe apraz. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou fazer de você um vaso novo. Derremite, faciar, labaracante, eu vou fazer de você um vaso que desce na minha presença. Labaracante, plaço de fácia. Ei, assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim é você, assim sou eu na mão do Senhor. Quantas das vezes estamos quebrados por causa de palavra ao contrária, por causa de família, por causa de amigos, por causa de pessoas. Você só se decepciona com pessoas porque você abre a porta para pessoas entrar na tua casa, você dá intimidade para pessoas entrar na tua casa, mas quando é para Jesus entrar, você não abre a porta. Labaracancho reminácia, alabarachã, estou falando por experiência própria. Quantas das vezes eu dei permissão pessoas entrar na minha vida e me decepcionar? Quantas das vezes eu dei permissão pessoas entrar na minha casa, saber do meu problema, saber da minha situação, não me ajudou, não estendeu a mão, mas na primeira oportunidade virou as costas e foi falar mal, e foi criticar, me colocou como menor, me colocou como rejeitada. Mas quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, a gente não se decepciona. Muitas das vezes a gente passa por isso, sabe por quê? Pra gente aprender. Derremite, ofaciar, labarachúria. É pra eu e você aprender que eu e você tem dono. Não precisamos de pessoas para sobreviver. Não precisamos de pessoas, aleluia, para descer, porque você tem 2 joelhos, você tem uma boca que é miofácia. Muitas das vezes a gente vai dizer pro irmão: irmão, eu tô passando isso, isso e isso, ore por mim. Aí alguém vai lá, fala pra ABC, ela tá passando por luta, ela tá passando por problema, ela tá passando por isso. Mas quando você conta pra Jesus, ele resolve a situação. Eu tô falando com pessoas que poderiam colocar Deus como o melhor amigo, colocar Deus como prioridade, colocar Deus como o centro de sua vida, e ele não nos abandona, ele não nos decepciona. Alabarachuri andaraia, que mite a face a Deus está dizendo: está na hora de você dar legalidade a mim entrar na tua vida. Está na hora de você se priorizar. Está na hora de você se priorizar. Eu me amo, eu me valorizo. Derremite, ofácia, labaracante, reminai. Coloque você como prioridade. Comece a colocar Deus na tua casa como prioridade. Comece a colocar Deus como essência da tua vida. Comece a colocar Deus, aleluia, como primeiro. Derremite, ofácia, labaracante, reminai. Comece a colocar Deus como prioridade. Que mente a face a Deus está dizendo: ei, o homem pode abandonar,
O homem pode nos deixar, amigos, pessoas, mas Deus não nos abandona. Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 8, que vai falar a entrada de Jesus em Cafarnaum. A palavra do Senhor vai dizer: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou eu digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Sabe o que é que papai está dizendo? Papai está dizendo que basta uma palavra e ele dá ordem de remiofácia. Labaracante, Deus está dizendo: basta uma palavra e eu entro na situação. Deus está dizendo nessa live: há uma palavra, eu entro lá e muda o cenário. Eu não sei qual é a situação, porque a Bíblia, o texto vai relatar que o centurião vai até Jesus e ele roga-lhe misericórdia por um servo que estava doente. A Bíblia vai dizer que aquele homem, Jesus encontrando fé nele, ele olhou para Jesus e disse: eu não sou digno que Jesus entre na minha casa, mas basta uma palavra, basta somente uma palavra, e quando eu chegar lá ele será curado. Jesus dá ordem. Jesus está dizendo para mim e para você: basta uma palavra e eu entro com a cura para a tua alma. Basta uma palavra e eu entro nesta situação. Basta uma palavra. Basta uma palavra, eu entro no cenário. Basta uma palavra, chama por mim. Eita! Basta uma palavra, Jesus vai entrar com a cura. Jesus vai entrar com a... Eita, Jesus vai entrar na situação. Basta uma palavra, Jesus vai mudar a rota dos teus inimigos. Alabaraçuriandaraia. É porque muitas das vezes, quando se deparamos, olhamos para o problema. Quando a gente olha a situação, a gente esmorece. A gente desanima, a gente se entristece. Mas é nessa hora, quando tudo vai difícil, quando a situação é ao contrário, é nessa hora que você tem que buscar. É nessa hora que você tem que descer. É na hora que vem levante de remiofácia. É nessa hora que você tem que orar. É nessa hora que você tem que descer. Aí eu quero lhe perguntar nessa noite: Jesus é bem-vindo na tua casa? Jesus é bem-vindo na tua casa? Tem pessoas que dizem assim: eu tenho Jesus. Jesus não é açougueiro. Primeiro que ele não entra no coração de ninguém. Jesus está dizendo para você: para ele entrar, você tem que abrir a porta. Eita! Para ele entrar, você quer tocar em Jesus, toque nele de uma forma diferente nessa noite. Você quer que Deus, aleluia, dele saia a virtude, toque nele de uma forma diferente. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus encontrou... Eita, olha só. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eita! Que Jesus quer mais fé de mim e de você. É necessário eu e você confiar mais. Muitas das vezes colocamos confiança num amigo. Muitas das vezes confiamos em pessoa, até mesmo família. Mas segundo a palavra do Senhor, quem mais traiu foi os próprios sangue. Aleluia. Lembra de José que foi vendido?
Lembra de José que foi perseguido. Lembra de José que foi vendido pelo próprio sangue, pelos seus próprios irmãos. Tem pessoas que confiam muito nas pessoas e colocam Deus como segunda opção. Sabe o que é que Deus está falando para mim, para você, nessa noite? Confie mais em Jesus. Coloque Ele mais como prioridade na tua vida. Coloque Ele como centro, aleluia, na tua casa. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Ei, qual foi a fé daquele homem? Ele diz, Jesus, eu não sou digno. Nós não somos dignos de nada, irmão. Nós não somos dignos nem mesmo de estar na presença de Deus. Porque somos falhos, somos cheios de pecados, estamos procurando se consertar, procurando ser santo como Ele é santo. A Bíblia vai dizer que é necessário perdoar, é necessário amar, é necessário abraçar pessoas que nos humilham, pessoas que nos perseguem. Ei, é fácil você amar quem está do seu lado, é fácil você amar, aleluia, quem te ama, mas eu quero ver você amar quem lhe caluniia. Eu quero ver você amar quem lhe persegue. Eu quero ver você amar, aleluia, quem está formando panelinha e colocando o teu nome no meio. O teu nome é o assunto, rimite, ó, facia, labarachê. Eu quero ver você ser diferente, ser imagem, semelhança de Cristo e saber que ali tem uma roda falando mal e você está de pé, adorando e dizendo, Jesus, tem misericórdia dessa alma. Jesus, tem misericórdia do teu filho, da tua filha, do teu servo, Jesus disse para mim assim uma vez, filha, eu vou fazer contigo que nem eu fiz com Abraão. Sai do meio da tua parentela. Porque eu fui muito machucada, irmão. Eu fui muito ferida, eu precisei amar, eu precisei perdoar. Esses 5 meses para mim aqui em Extremóis foi aprendizado de muita coisa, de quem se importa comigo, do quem está comigo e de quem realmente é amigo. Porque quem se importa com você manda mensagem, quem se importa com você vai lhe visitar, quem se importa com você procura saber como você está, mesmo quando você não é recíproco com ele. Muitas das vezes você já foi tão ferido, tão machucado, você já foi tão vendido que você se isola. E quem verdadeiramente se importa com você te procura. Labarachuri canto reminácia. Eu tive que aprender a ser forte dentro do deserto. Eu tive que passar dentro do deserto para mim poder ser quem eu sou hoje. Você está preparada para ser vendida? Derremiofácia. Você está preparada para servir a Jesus ser escanteada? Você está preparada para servir a Jesus ser rejeitada por causa da unção, por causa da presença de Deus na tua vida? Alabarachuri canto reminácia. Só por causa de uma palavra as pessoas falam mal. Só por causa, aleluia, de uma interpretação. Às vezes as pessoas olham para você, já foi tão magoada, tão ferida, e olha para você e acha que você vai ser igual a todo mundo, que traiu, que vendeu. Mas mostre para as pessoas que você é diferente. Terremiofá, alabarachuri andaraia. Às vezes, o escolhido, ele vai passar por solidão. O escolhido, ele vai passar por deserto sozinho. O escolhido, ele vai passar por desilusão, por sofrimento, Ei, o escolhido, irmão, às vezes não tem nem amigo. Tem não. Eita. Deus está falando aqui essa noite com pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e tem se sentido só dentro de uma casa. Eu tenho o meu esposo, mas meu esposo passa 3 dias internado na casa de reabilitação, tomando conta de vidas e se tratando também. Porque a gente, na verdade, a gente nunca está curado. É Jesus que vai curando com o tempo. E eu sou acostumada a ficar 4 dias sozinha na minha casa. E muitas das vezes a gente se sente só e a gente quer trazer pessoas para a nossa convivência, a qual Deus não tem propósito nisso. A qual muitas das vezes Deus não quer você com ninguém. Jesus quer você sozinha. E às vezes você fica tentando se encaixar onde não é para se encaixar. Você fica tentando entrar onde não é para entrar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu te quero assim, no processo sozinha. Jesus quer você assim. Já a Ciara está dizendo assim, eu estou me sentindo só. Coisa boa é estar sozinho, mas estar com Jesus. Terremiofácia. Alabarachuri andaraia.
Que mitiofá. Coisa boa é você estar, aleluia, com Jesus do lado. Porque Jesus não te vende, Jesus não te caluneia, Jesus não te persegue. Aleluia, Jesus, ele é o teu melhor amigo. Eu vim aqui te apresentar uma pessoa que ele não vai lhe decepcionar, ele não vai te vender. Eita, alabaraçuri andaraia. E Jesus é aquele que ele vai te abraçar. Terremiofá. Alabaraçuri, ele vai te abraçar. Ele tem contemplado as madrugadas de aflição. Até mesmo Jesus, ele se reservava, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus não andava só, ele andava com 12. Mas mesmo Jesus andando com 12, a Bíblia vai dizer que no meio dos 12 teve um. Teve um que traiu Jesus. Teve um que beijou Jesus no rosto, olha. E traiu Jesus. Eu e você tem que ser diferente deles. Somos imagem semelhante de Cristo. Só que é necessário no meio ter um Judas Iscariota. É necessário no meio ter alguém que faz panela. É necessário no meio ter o que lhe vende, o que vai lhe negar na primeira esquina. Lembra de Pedro? A Bíblia vai dizer que Jesus olhando para Pedro diz: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jesus já sabia o coração de Pedro e já sabia que Pedro iria negar Jesus. Aí eu e você, se a gente orar, se a gente descer na presença do Senhor, Jesus mostra caráter, Jesus mostra as pessoas, Jesus mostra quem é seu marido, Jesus mostra quem é que está perto, Jesus mostra caráter, Jesus mostra quem é de Deus e quem não é. Jesus vai mostrar o trigo e o joio. Eita! Jesus vai mostrar quem é e quem não é. Terremiofácia. Alabaraxuri cantorreminácia. Ei, talvez alguém vai olhar para você e vai dizer: ela está se isolando, é porque ela se sente, ela se acha. Ela está se escanteando. Mas é porque você já foi muito magoada. Você já foi muito perseguida, então você prefere se isolar. Você prefere estar só, estar com Cristo, do que você ficar. É desse jeito, Rosa. Você prefere se isolar, se escantear, do que você ser decepcionada. Você prefere, aleluia, se escantear, aleluia, para você não acabar fazendo o que sua carne pede, porque muitas das vezes a nossa carne ela é reina. A Bíblia vai dizer: o Espírito está pronto, mas a nossa carne ela é falha. E estamos sujeitos a falhar. E para você não falhar, é melhor você andar só. Porque no meio da roda vai ter Pedro, o que vai te negar, o que sempre dizia assim: não, eu tô contigo até o fim. Eita, não, pode contar comigo. O que você precisar, eu tô aqui. Aí o galo canta, Pedro nega Jesus. Aí Pedro vai se lembrar. Porque os próprios discípulos, eles eram discípulos. Os próprios discípulos, eles eram discípulos de Cristo. Eles andaram com Cristo. Mas eles estavam sujeitos a falhar. E eu vou lhe dizer uma coisa. Haja com amor. Terremiofácia. Labaraçúria. Deus está dizendo: haja com amor. Porque Deus conhece o seu coração. Ele conhece a verdade. Ele é o Deus que trabalha na verdade. Ele é o Deus que trabalha nas causas impossíveis. O Senhor está dizendo: ei, eu estou trabalhando no teu coração. Deus está dizendo: ei, eu estou trabalhando no teu coração neste dia de hoje. Deus está trabalhando no coração de pessoas que estão feridas. Foi ferido dentro da igreja, foi ferida dentro de casa, foi ferido pela família, foi ferido por amigos, foi ferido por pessoas. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje: você pode decepcionar com pessoas, mas com Jesus você não se decepciona. Coloque, aleluia, tenha uma posição nesse dia de hoje. Se priorize, diga assim: eu, primeiro eu, segundo eu. Comece a se amar, comece a se valorizar, comece a se cuidar. Quando eu comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida e eu como prioridade, quando eu me priorizei e coloquei Deus como centro da minha vida, Ele começou a transformar, Ele começou a fazer.
Ele começou a trabalhar. Todos os dias eu estou em campanha de oração. Campanha em cima do monte. Campanha em live. Campanha dentro da minha casa. Eu aprendi a não me sentir só assim, irmão. Trazendo Jesus para perto de mim. Eu aprendi a não me sentir só. Procurando o apoio de Cristo nas madrugadas. Quando eu não consigo dormir, eu passei a noite toda acordada essa noite. Eu passei a noite toda acordada, meditando, pensando, orando. E dizendo assim, Senhor, me dê uma estratégia de como sair dessa situação. Senhor, me dê uma estratégia de como agir, de como fazer, me dê sabedoria. Peça a Deus sabedoria, estratégia. Porque eu vou lhe dizer um negócio. A bússola do crente está aqui, ó. Tem pessoas que se decepcionam porque não lê a palavra. A palavra, ela é luz para os teus caminhos. A palavra, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. Ela é a espada de dois gumes. Quando Deus fala com vocês aí, Deus está falando comigo. Às vezes Deus faz com que a gente falamos coisas. E às vezes a palavra está sendo direcionada para nós. Para que a gente venha aprender a ouvir a palavra do Senhor. E Deus está dizendo para mim, para você nesse dia de hoje, nessa noite, coloque Deus como prioridade. Peça a Ele sabedoria, discernimento de como agir, aleluia, de como fazer, de como tratar as pessoas. E você vai aprender com o Espírito Santo de Deus, porque Ele guia. Ele é o meu guia, Ele é o teu guia, Ele é o teu alimento, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, Ele é o teu advogado. Não tem coisa melhor do que você pedir direção ao Senhor. Quando você tiver um problema que você não pode resolver, e aos olhos humanos já não tem nem mais jeito, aos teus olhos já não tem jeito, aí você fecha a porta do seu quarto, e você vai dizer assim, Espírito Santo de Deus, meu guia, meu consolador, me dá uma direção. Me dê uma direção do que eu fazer. Também tenho, Neuza. Mas eu tenho aprendido que a insônia é Deus tirando o nosso sono pra gente buscar. E tem pessoas que dizem assim, irmã, mas não é normal passar a noite toda acordada, realmente. Mas quando Deus tira o nosso sono, é pra gente ter um particular com Ele. Quando Deus tira o nosso sono, é pra eu e você buscar a sua presença. Tem pessoas aqui que não tem conseguido dormir porque fica pensando no problema. Fica pensando na luta. Fica pensando na situação que tá passando. Só que Deus, esta noite, está dizendo pra mim e está dizendo para você que você vai passar a noite orando. Você vai passar... Peraí. Você vai passar a noite orando e meditando na presença do Senhor. Você vai passar a noite buscando e descendo na presença do Senhor. Porque quando a gente recorremos a Cristo e quando Jesus tira o nosso sono, Ele nos inquieta para buscar a sua presença. Ele nos inquieta para descer em sua presença. E coisa boa é quando Jesus tira o sono de crente. Sabe por quê? A fila na madrugada é menor. E eu vou lhe dizer uma coisa. Poucas pessoas querem buscar Jesus na madrugada. Poucas pessoas querem ter comunhão com Cristo de noite. Tem pessoas que não conhecem a minha história. Tem pessoas que não conhecem a tua história. Tem pessoas que olham para você e dizem assim, essa daí não é ninguém. Samuel está dizendo, eu vejo Deus na sua vida, missionária. Gratidão, Samuel. É muito bom poder ouvir isso. Tem pessoas que olham para mim e para você e não dá nada. Tem pessoas que olham para mim e para você e dizem assim, essa daí não é ninguém não. Essa daí é uma rejeitada, uma improvável. Mas não sabe que na hora que essas pessoas dizem essa daí não é ninguém,
essa daí não tem valor, porque muitas das vezes a perseguição não vem dos que estão fora, a perseguição vem dos que estão dentro. Mas enquanto estão te perseguindo, te caluniando, você está na sua casa adorando e confundindo o inimigo. Enquanto tem pessoas olhando para mim e para você, vendo maldade, enquanto tem pessoas te desprezando, te humilhando, coisa boa é estar no joelho. Derremiofá. Alabaraçúria, coisa boa é estar no joelho, dizendo: santo, santo é o Senhor. Enquanto tem pessoas olhando para mim e para você, dizendo que você não tem valor, dizendo que você, aleluia, não é ninguém, aí você tá de joelho dizendo assim: toma de conta, Jesus. Eu sou um tipo de pessoa que eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. Jesus, tu tá vendo? Tu visse, né, Jesus? Tu tá ouvindo, né, Jesus? Tu escutou, né, Jesus? Eu não guardo mágoa, mas eu guardo nomes. Derremiofá. Porque a palavra do Senhor diz assim: que dele pertence a vingança. Eu e você não precisa se vingar. Eu e você não precisa perseguir como estão te perseguindo. Eu e você não precisa afrontar como estão te afrontando. Eu e você não precisa falar nada. Eu e você precisa calar a boca, silenciar e deixar Deus agir e trabalhar. Labaraxúria, canto praço de face, alabaracante o reminai. Basta você silenciar, basta você fechar a sua boca e deixar Jesus trabalhar, porque, aleluia, o dono da minha vida, o dono da tua vida, ele tá vendo. Derremiofá, alabarachúria, andaré. E Jesus está dizendo: vai ter cobrança. Eita, Jesus está dizendo: ei, não te preocupa não, aleluia, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua alma, ele sabe, ele viu, ele ouviu, ele não gostou e vai cobrar. Eita, ele ouviu, ele viu, ele não gostou e ele vai cobrar. Espírito Santo de Deus, ele é aquele que entra com calmaria, ele é aquele que entra com justiça, ele é aquele que entra, aleluia, e quebra o arco, corta a lança, ele é aquele que queima os carros no fogo. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Derremiofá, labaracante o reminácia. Jesus está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vou entrar com justiça. Derremiofá, alabaracante o reminai. O Senhor está dizendo: aquieta, e tu verás o meu agir sobre a tua vida. Seja bem-vinda as pessoas que estão aqui. Primeira vez na live. Eu vou pegar uma água para mim, meu povo, senão eu não vou conseguir falar mais. Seja bem-vindo as pessoas que estão aqui, os novatos, né? As pessoas que estão aqui a primeira vez, as pessoas que estão a primeira vez na live. Caso não me siga, já se inscreve aí no canal em nome de Jesus. Vai aí compartilhando. Enquanto eu vou pegar água para mim, meu povo, faça um favor, vá compartilhar essa live nos status. Compartilhe essa live nos seus status. Compartilhe para os seus amigos, tá bom? Vou pegar uma aguinha aqui para refrescar, só um minuto. Aleluia! Glória! Meu Deus! Derremiofá, alabarachuri cantorreminácia. Espírito Santo de Deus, derremiofácia, alabarachuri andaraia. Meu Deus, tu és grande, vem operando nesta live. Deus vai quebrando as armadilhas, as afrontas do inferno. O Senhor é aquele que quebra cadeias, cadeado, vai desfazendo as prisões. Derremiofá, alabarachuri cantorreminácia. Vai desfazendo as armadilhas do inferno. Aquilo que o diabo tem preparado, Senhor, vai desfazendo. Derremiofácia, alabarachuri andaraia. Tu és aquele que vela pela tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é amigo. Derremiofácia, labarachuri cantorreminai. Meu Deus, tu derremiofácia. Tu és fortaleza, tu és grande, tu és advogado, Deus. Derremiofácia, alabarachuri andaraia. Tu és fortaleza,
Tu és socorro presente na hora da angústia. Terremiofá. Alabarachúria. Eu estou aqui. Jesus falando comigo, sabe o quê? Salmo 46. Ó, tô toda arrepiada, olha. Olha só, meu povo. Toda arrepiada. Salmo 46 vai dizer assim, ó. Deus é o meu refúgio. Fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eita. Entrou pessoas aqui tão angustiadas, irmão. Tá no limite. Labarachuri andaraia. Coloque a mão no seu coração nesse momento. As pessoas que estão se sentindo angustiadas. Coloque a mão no teu coração aí, vaso. Eu quero fazer uma oração, porque coisa boa é a gente ser curado. Coisa boa é a gente ser cicatrizado. Porque quando a gente está amargurada, quando estamos angustiados com alguém, com algo, quando estamos tristes, desanimados, a gente não consegue sentir a presença. A gente é como se tivesse um travamento espiritual. É como se algo não nos prendesse. E Jesus quer lhe curar nessa noite. Jesus quer tirar sua amargura de alma. E coisa boa é quando Jesus nos cura. Quando a nossa alma está curada. Alabarachuri andaraia. Coisa boa é quando a gente está curada e cicatrizada. Porque as circunstâncias e as situações em nossa vida, ela quer nos fazer parar. Ela quer nos fazer desistir. E quando a nossa alma ela não está curada, quando o nosso coração está, aleluia, amargurada, angustiado, não conseguimos sentir a presença, há um travamento espiritual, mas nesta noite está sendo destravado, está sendo quebrado, o que está lhe prendendo, o que está lhe amarrando, o que está fazendo com que você não sinta a presença. Labarachuri andaraia. Coloca a mão no seu peito assim, ó, porque eu quero fazer uma oração por cura. Eu quero pedir ao Senhor essa noite para que o Senhor venha curar eu e que o Senhor venha curar você nessa noite. Para que Deus venha fazer com que as flechas do inimigo não venham transpassar a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração. Porque somos filhos dele e é necessário o Senhor curar nossa amargura de alma. É necessário o Senhor nos cicatrizar. É necessário o Senhor limpar a nossa alma. Porque muitas das vezes a nossa alma está aflita, está desamparada. Muitas das vezes a nossa alma está pedindo ao Senhor um abraço, está pedindo socorro ao Senhor. E nessa noite, Salmo 46 vai dizer: Deus é o meu refúgio. Fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Alabarachuri andaraia. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar. Espírito Santo de Deus, Santo de Israel, Consolador amado, vai curando agora esta alma aflita. Senhor, vai entrando aonde a medicina não pode entrar. Senhor, entre agora, nesse exato momento, aonde as circunstâncias dizem não. Entre agora, aonde a alma dela está aflita. Aonde a alma está dizendo assim: Senhor, não estou suportando. Meu Deus, eu não sei aonde é o problema. Eu não sei aonde é a luta. Eu, missionário Inara, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E tu és aquele, meu Deus, que quebra. Senhor, aquele que desfaz o cadeado. Eita, meu Deus. Alai, chobenevácia. Tu és aquele Senhor que cura. Tu és aquele Senhor que liberta. Liberta agora esta alma que está aflita. Senhor, vai libertando agora. Derremiofá. Senhor, vai libertando agora esta alma. Labaracante oplaço de fácia.
Esse link aqui embaixo que eu coloquei fixado pra vocês, isso aqui é o link do meu canal de YouTube. Você vai clicar lá e se inscrever no meu canal. Geralmente todos os dias eu entro ao vivo no canal do YouTube, tá bom? Pra vocês não perderem. Eu tô tentando trazer vocês daqui para o canal do YouTube. Então, vá pro canal do YouTube, porque todos os dias eu tenho campanha e live no canal do YouTube, tá bom? Lá é Missionária Irmã Inara, meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui que tá quase largando tudo. A tristeza, o sofrimento, a luta quer lhe fazer parar. Mas nesse dia de hoje, Deus está dizendo: eu sou cura para a tua alma. Eu sou refrigério para as madrugadas mal dormidas e de aflição. Labaracante, ó, reminácia. Alapracante, ó, reminai. Tem pessoas aqui essa noite que hoje mesmo ia largar os pontos. Mas através da oração. A oração, ela tem poder, irmão, de entrar aonde a medicina não entra. A oração, ela tem poder de libertar e de transformar o mais vil pecador. Sabe por que eu tô falando de cura na alma? Eu fui perseguida por uma pessoa de uma forma tão grande, irmão. Eu coloquei na minha casa, eu conversei assunto com ela que não era para mim ter conversado. Na verdade, eu abri a minha vida, até mesmo quando eu fazia parte do tráfico, quando eu fazia parte do crime. Eu contei até algumas pessoas que quando eu saí do tráfico e comecei a servir a Jesus, eu contei para ela algumas pessoas que eu estava devendo. E essa pessoa, enquanto ela era minha amiga, ela era amiga. Mas a partir do momento que eu disse um não, e a partir do momento que eu aprendi a dizer não, porque você só é bom quando você diz sim. E a partir do momento que você diz não, ela vira sua inimiga. E naquele momento eu ganhei uma arqui-inimiga. Uma pessoa que sabia da minha vida, sabia da minha história, sabia de algumas situações que eu abri para ela. E quando ela virou inimiga minha, porque eu não era inimiga dela, ela virou inimiga minha. Na verdade, o diabo, o inimigo das nossas almas, quando a gente dá uma brecha, ele entra. E ali aquela pessoa abriu uma brecha para o diabo. E ela permitiu o diabo entrar. Ela estava quase desviada. Inclusive, hoje ela não é crente mais. Ela fez coisas comigo, gente, que eu ficava dizendo: Senhor, qual foi o mal que eu fiz a essa pessoa? Ela é viva, então não adianta eu citar o nome, né? Também não cabe a mim, que já ficou no passado. Mas quando a pessoa... O que era fragilidade para mim virou armas na mão dela. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com quem a gente vai abrir a nossa vida. Cuidado com coisas que vamos falar sobre a nossa vida. Porque na primeira oportunidade que ela teve, na primeira oportunidade ela me vendeu. E eu vou dizer um negócio a você: essa pessoa passava todos os dias na minha porta. E todos os dias ela cantava um louvor afrontando, dizendo assim: pisa na cabeça da serpente para matar. Então para ela eu virei o próprio diabo. E de noite e dia, só para você ver como a pessoa criou uma raiva tão grande em mim, que uma noite ela perguntou se eu queria comer. E eu tava com muita fome, que nessa época eu tava no processo de libertação. Isso tá com 9 anos atrás, tá bom? E eu vou dizer uma coisa a você: nessa época eu tomava remédio para dormir. Eu tinha muito problema para dormir, porque eu fazia parte do tráfico e eu fazia parte das drogas. Então, quando eu saí dessa vida, eu só conseguia dormir depois que eu fumasse um baseado. Então, como eu saí daquela vida, o Senhor me libertou, mas eu não conseguia dormir cedo. Eu não conseguia dormir
dormir cedo. Então eu comecei a tomar remédio. E justamente quem era que me dava o remédio? Era ela. E ali ela me dava cartelas de Riflotil para mim poder tomar. E nessa noite eu tinha tomado 2 cartelas. Eu tinha tomado 2 comprimidos para mim ir dormir. E quando foi no outro dia, eu não estava sentindo gosto de nada e nem estava sentindo cheiro de nada. E eu disse para ela, é estranho, eu tomei o remédio, eu nem tô sentindo gosto de nada e nem tô sentindo cheiro de nada. E ali naquela noite ela disse para mim, o remédio às vezes faz esse efeito. E eu disse que estava com fome e ela disse, eu fiz uma macarronada. Você quer que eu vá buscar para você? Eu disse, quero. E ela esquentou no micro-ondas dela, me deu. Eu comi 2 colheres daquela comida. E aquelas 2 colheres daquela comida que eu comi, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu comi e eu senti estranho. Algo disse assim, não coma. Mas eu tava com tanta fome que eu comi 2 colheres. Tô toda arrepiada. Foi algo que eu nunca contei na internet, nem nunca contei. Só contei pra minha mãe. Só quem sabe isso é minha mãe, entre aspas. Talvez ela tá aqui e ela não sabe quem é, mas eu contei pra ela essa situação. E ali, quando eu comi aquela comida, eu fui botar pro meu cachorro o restante do comer. Só pra você ter uma ideia, nem o cachorro, que meu cachorro é esfomeado, ele é bem gordão, nem o cachorro quis comer a comida. Eu não senti o cheiro da comida e nem senti o gosto. Ó, minha mãe tá aí, então. Minha mãe tá aí, acabou de botar amém. Então, quando foi nesse dia, olha só o mistério. Quando foi nesse dia, eu não senti nada. Mas do segundo dia em diante, eu comecei a sentir ânsia de vômito. Eu comecei a defecar. Eu comecei a ir pro banheiro, fazer verde e sangue, irmão. E minha barriga começou a crescer, começou a ficar inchada. E ali eu tinha pegado uma bactéria no estômago daquela comida. A comida estava estragada. Ela esquentou a comida. Ela esquentou a comida e me deu a comida estragada. Você tá entendendo? E eu comi a comida e eu não senti gosto e nem senti cheiro devido ao medicamento que eu tinha tomado. Eu tinha me dopado. Na verdade, eu tava quase me desviando. Na verdade, eu tava quase saindo da presença, porque eu tava começando a me medicar. E eu tava começando a fazer algumas coisas que desagradavam o nome do Senhor. E o diabo botou pessoas, vizinhas minhas que fumavam maconha. E eu passava a noite todinha sentindo o cheiro da maconha. E dizia assim, menina, que cheiro bom. Só que eu não fumava, mas eu tava quase caindo. Ali eu tava quase desviada do caminho do Senhor. Só que Deus me deu um se liga, um despertamento. Olha só o mistério. Eu comecei a inchar a barriga e eu tava achando que eu estava grávida na época. E eu dizia, eu tô sentindo minha barriga crescendo. E toda a vida que tudo que eu comia, irmão, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu botava pra fora. Se eu comesse um cuscuz, eu botava pra fora. Se eu comesse salsicha, eu botava pra fora. Eu comecei a botar a comida pra fora. O meu estômago começou a rejeitar a comida. Só que eu achei que, como eu não sou mãe, né? Eu tenho 30 anos de idade, mas eu não sou mãe. Eu não tenho filho. Eu não sabia os sintomas de estar grávida. Eu achava que estava grávida. E ali, quando foi naquela noite, eu disse pro meu esposo que estava sentindo mal. E queria para a igreja uma vigília, lá em Jesus na Praça. E a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente confia, em quem a gente bota na nossa casa. E às vezes tem pessoas que... Você acredita que hoje eu estava conversando com uma pessoa que disse pra mim, eu creio que ela tá nessa live, que disse pra mim que uma amiga dela colocava areia de cemitério debaixo da geladeira dela e colocou uma amarração dentro do travesseiro dela. E ela só veio descobrir depois que ela afastou a geladeira. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Com quem a gente coloca na nossa casa. E ali eu comecei a vomitar, assim, me sentir mal. E eu acabei indo para uma vigília. E naquela noite que eu fui para a vigília, Joselina tá dizendo, missionária irmã, eu sinto o cheiro de ovo dentro da minha casa. É algum mal, tem que ser quebrado. E quando foi naquela noite eu fui pra vigília. E por incrível que pareça, a pessoa que fez isso comigo estava do meu lado, tá? Ela estava na vigília e estava do meu lado. E ela tinha feito isso comigo fazia uns 5 dias já. Que eu vinha sentindo ânsia de vômito.
que eu vinha defecando sangue e defecando verde também, tá? Não, eu já tirei ele, mãe, da live. Já tirei ele da live já. Quando o pessoal começa a criticar, não dou nem ouvido, eu tiro logo. Porque eu não tô pronta pra debater com quem não entende os mistérios de Deus, não. Eu sou um tipo de pessoa que eu prefiro me silenciar do que se debater com a pessoa, sabe? Quando o pessoal começa a falar a heresia na live, eu tiro. É porque são pessoas que não têm fé nas coisas de Deus. Então, eu prefiro retirar do que deixar ouvindo se não crer. Se não crer, tem que sair. Né? Eu só falo aquilo que eu vivo, o que eu passo. E aí, Fátima tá dizendo aqui na outra live que sente cheiro de podre dentro da casa dela. Então, tem algum trabalho, algum mal que está sendo feito. E na autoridade do nome de Jesus está sendo quebrado. Porque eu aprendi uma coisa. Quando Deus revela, é porque o mal está sendo quebrado. Quando Deus quebra, quando Deus desfaz, é porque... Quando Deus mostra, olha, fulano de... Deus está me revelando aqui, tem um trabalho de magia negra para você. Pode se preparar que está sendo quebrado. Tem gente que diz, ai meu Deus, está sendo feita uma macumba para mim. Meu irmão, quando a macumba é revelada, ela está sendo quebrada. A magia negra, quando ela está sendo revelada, ela já está sendo quebrada pelo sangue do Cordeiro. Então não tem pra que ter medo de obra de magia negra não, porque o nosso Deus é maior do que macumba, é maior do que inveja, é maior do que olho grande, é maior do que qualquer coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando foi nessa noite o pregador estava lá no altar, foi a primeira vigília de Jesus na praça. Na verdade, a Jesus na praça não existia ainda, foi um culto que foi feito lá, e nessa noite o mesmo pregador profetizou para o pastor que lá seria um ponto da igreja. E hoje é um ponto, não é mais no mesmo local, mas é no vizinho, mas eles passaram muitos anos naquele local. E naquela noite o mesmo pregador que entregou para o pastor Gênesis, entregou para mim o recado. Ele foi lá atrás e ele disse assim, mulher de Deus, ele pegou na minha cabeça, Deus hoje está quebrando uma bactéria dentro do teu estômago. O Senhor hoje está desfazendo o mal que jogaram na tua vida. E ali a minha barriga começou a sacudir. Eu era uma pessoa muito incrédula das coisas de Deus. Eu não acreditava nessas coisas de quem tira caroço de umbigo. Eu não acreditava nessas coisas de quem vomitava sangue, de quem vomitava, de quem caía. Para mim isso não era normal. Hoje eu creio até o tutano. Eu creio em tudo, irmão. Se eu ver alguém vomitando, se eu ver alguém caindo, se eu ver gente botando mal pra fora, eu creio, porque eu vivi experiências de perto e também Deus já me usou muitas vezes pra curar, pra orar por pessoas e pessoas ser curadas. Então eu creio. Eu não desacredito de nada que for de Deus, nada. Eu posso desacreditar do homem, mas das coisas de Deus eu não desacredito. Eu creio até o tutano, porque eu sei que Deus tem poder de curar. Eu creio que Deus tem poder de desfazer. Eu creio que Deus tem poder de repreender todo o mal na nossa vida. E tem pessoas que não creem. Olha, quando Jesus foi até Lázaro, que estava morto, Jesus só chegou no quarto dia, porque se Jesus tivesse chegado antes, tinha pessoas que iam desacreditar de Jesus. Segundo a lei lá deles, depois que Jesus chegasse depois do quarto dia, eles não podiam duvidar mais, porque Jesus já tinha quebrado a lei. Qual é a lei que Jesus estava quebrando? O protocolo dos 4 dias. Jesus chegando lá depois do quarto dia, Jesus disse, remove a pedra. Labaraçuri cantorremina. Sabe qual é a pedra, irmão? A pedra da incredulidade. É a pedra da falta de fé, a pedra, aleluia. Às vezes a gente coloca empecilho. Às vezes a gente coloca uma pedra, a gente coloca um impedimento. A gente não é curado, a gente não é transformado. Muitas das vezes o milagre não chega na minha porta nem na tua porta por causa da falta de fé. Por causa da nossa falta de fé, por falta da nossa ignorância. E Jesus quer que a gente abra o nosso coração e acredite nos mistérios dele. E quando foi naquela noite, o pregador botou a mão, ele começou a orar e ele disse, Deus está quebrando hoje
a bactéria dentro do teu estômago. Satanás queria ver morte, mas Deus está entrando com vida. Deus, nesse dia de hoje, está lhe curando, porque Ele tem um propósito maior na tua vida. E naquele dia eu não era pregadora ainda, eu não pregava a palavra ainda, eu não... Tá muito alto? Eu não era pregadora ainda da palavra nessa época. Eu ainda não, eu só cultuava o Senhor, eu ia para as igrejas, né? Eu era aquela crente Tomé, só acreditava naquilo que eu via. E ninguém ali sabia do que eu estava sentindo. A única pessoa que sabia do que eu estava passando era o meu marido e a minha mãe, porque eu tinha comentado com os dois que eu estava defecando sangue verde e que tudo que eu comia eu botava para fora. Eu podia comer o que for, um copo de água. Se eu tomasse um copo de água, eu botava para fora. Se eu comesse qualquer coisa, eu botava para fora. E ali aquele pregador entregou aquele mistério. E naquele dia, automaticamente, eu, missionária Inara, fui curada na mesma hora. Eu parei de sentir ânsia de vômito, eu parei de ir no banheiro. Eu achava que estava grávida, gente. Porque tudo que eu comia, eu vomitava, eu disse, meu Deus, eu tô grávida. Eita, eu vou ser mãe, era desse jeito. Na minha mente é que eu estava grávida. Eu só não entendia o porquê eu estava defecando verde sangue. Mas Deus é aquele que entrou com a cura. O diabo, ele preparou, o diabo planejou a minha morte. Ela disse assim, eu vou dar algo para ela podre. Ela vai comer algo podre e ela vai morrer. Ela vai morrer de uma bactéria. Satanás lançou na mente dela de dar comida estragada. Mas Jesus disse assim, maior sou eu na tua vida. Olha, a irmã está dizendo aqui, eu fui curada de um câncer, pastora. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, é muito forte testemunho. E naquela noite o Senhor me curou. Missionária, naquela noite você aumentou sua fé? Sim. Eu aumentei a minha fé, porém eu não perseverei. Depois de alguns dias, eu ainda estava praticando alguns atos que eram ilícitos aos olhos do Senhor. Eu estava comprando na madrugada algumas coisas para minha casa. Tinha pessoas que vinham pedir dinheiro emprestado a juros. E eu emprestava dinheiro a juros, 50 por 100. Eu comecei a me aproveitar de algumas pessoas por causa do vício. E Jesus queria fazer a obra na minha vida por completo. Porque eu estava liberta da cocaína, eu estava liberta da maconha, eu estava liberta da prostituição, eu estava liberta do tráfico, eu estava liberta do roubo, mas eu não estava liberta, louvado seja o nome do Senhor, disso aqui, ó, muito dinheiro. E Deus, Ele é aquele que quer eu e você, não é por metade, Jesus quer eu e você por completo. Tem pessoas que acham que deixou de beber, deixou de fumar, mas tem a língua grande e fala do irmão, Labaraxuri, é igual a Jonas, que desobedeceu. E tem pessoas que acham que só porque deixou a prostituição, que largou o mundo, mas se você não ama seu irmão, não adianta de nada. A sua oração não sobe do teto, tá entendendo? Derremiofá, Labaraxúria. Não adianta eu pregar o amor e as pessoas estão lhe perseguindo e você, da mesma forma que elas estão lhe perseguindo, você vai fazer igual, você vai revidar, você vai criticar, você vai falar mal igual elas. Não adianta fulano fazer panela pra você e você fazer outra panela pra falar mal daquela pessoa. Tá entendendo? Jesus é aquele que vê a injustiça. A Bíblia diz que dele pertence a vingança. Então se o diabo tá levantando pessoa, se o inimigo tá permitindo, Deus tá permitindo o inimigo se levantar, é pra provar eu e você. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu desobedeci o Senhor e Deus usou o meu tio Romildo e disse assim, olha, eu lhe dou, Deus está mandando você fazer campanha na sua casa, Deus está mandando você fazer oração na sua casa. E sabe o que é que eu estava fazendo? Em vez de eu fazer a campanha, ele me deu o Salmo 91, eu me lembro como se fosse hoje. E naquela campanha era para Deus repreender o mal que estava sobre minha vida, e eu não obedeci à voz de Deus. E Deus usou uma dirigente de um círculo de oração
num culto à tarde, numa quarta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. E Deus usou a mulher e disse assim: filha, há uma mulher aqui que ela vai entrar dentro de um leito para ela saber que Deus é Deus. Porque Deus tem mistério com ela, mas ela não quer saber. E Deus vai ter um tratar com ela dentro do leito. Então tem pessoas que olham para mim, aí diz assim: ah, mas ela faz a sobrancelha. Esses dias o pessoal tava me criticando, que é minha sobrancelha mesmo. Só porque eu passei uma tintura. Eu esqueci o nome que chama. Que é para poder fortalecer a cor. Tem pessoas que criticam, mas não sabem o processo que eu e você passou. Eu fui lapidada por Deus. Ó, eu já fui do tráfico. Eu já fui das drogas, eu já fui viciada, eu já passei pelo fogo, eu já passei pela prova, já passei pela prova do ovo, eu já passei escassez, eu já passei solidão. Tem rena, isso mesmo, Ângelica, eu fiz rena. Aí teve uma pessoa que foi criticar nos meus stories e diz assim: irmã, se eu tô triste porque você fez rena, imagina Jesus. Aí o pessoal tá pensando que por causa de uma rena na sobrancelha eu vou pro inferno, irmão? Só daquela pessoa tá me criticando, só da pessoa tá abrindo a boca pra falar mal, pra me criticar, ela já tá sujeita a não ser salva. Porque tem pessoas que olham pra mim, pra você, quer apontar os meus defeitos, os teus defeitos, mas não olha pra você mesmo. Tem pessoas que criticam pelo que a gente é, pelo que a gente fala, mas não sabe elas que você teve que renunciar um bocado de coisa para servir a Jesus. Irmão, eu renunciei roupa, eu renunciei dinheiro, eu tinha muito dinheiro. Eu vivia direto numa esquina, traficando, usando droga, bebendo, se prostituindo, se vendendo. Vivia assaltando todo dia para me viciar. Eu larguei droga, isso aqui não é nada para Jesus não, irmão. Alabaraçu. Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha intimidade. E se é isso aqui que está impedindo de Jesus operar na minha vida, se é isso aqui que está impedindo de eu ter comunhão com Ele, Ele vai tirar, irmão. Quem vai tratar com a gente é Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: o brilho de Deus na minha vida e na tua vida incomoda. Agora, engraçado, eu vou dizer aqui, eu vou ser bem sincera. Quando eu vivia com a sobrancelha, com os penteios que vinha aqui, engraçado que ninguém criticava. E ninguém vinha dizer assim: menina, cheio de penteio, eu vou lhe dar uma pessoa para fazer sua sobrancelha. Sabe por que eu não fazia? Sabe por que eu não fazia minha sobrancelha? Porque eu não tinha dinheiro, irmão, para fazer minha sobrancelha. Sabe por que antes eu não me cuidava? Sabe por que eu não me valorizava antes? Porque eu não tinha condições de fazer, eu não tinha dinheiro nem para um prato de comer, irmão. Então, quando a gente tá na merda, as pessoas não criticam e nem estendem a mão para lhe ajudar. Agora, quando Deus começa a fazer na sua vida, quando você começa a se cuidar, quando você começa a se arrumar, quando você sai do cenário de humilhação, quando você sai do cenário de vergonha que você está vivendo, aí vem um bocado para apontar, julgar. Agora, quando você não tinha nada e você não tinha R$1 no bolso, cadê os crentes? Para dizer assim: eu vou dar a mão a ela, eu vou ajudar ela, eu vou estender a mão para ela, eu vou ajudar ela. Eu aprendi uma coisa, que as críticas não vai me levar em lugar nenhum. O que vai me levar a crescer, a ser quem eu sou com a minha humildade, é eu servir a Cristo em espírito e em verdade. Não adianta, eu tô falando aqui porque não adianta eu querer ser a melhor pessoa do mundo, não adianta eu mostrar pro fora ser uma coisa e dentro do meu coração ter maldade, dentro do meu coração ter ódio, dentro do meu coração eu caluniar o meu irmão, derrebiofácia, alabara, não adianta eu mostrar uma coisa que eu não sou. Quem me ofácia? Não adianta. Não adianta. Tem pessoas que são capa. Tem pessoas que mostram ser uma coisa e não é.
Labarassuri andar. Tem pessoas que estão na internet, mostra ser uma coisa que não é, não ajuda ninguém, não dá a mão a ninguém. Derremiofaciar, labarassúria, não tira o dinheiro da conta, é o dinheiro lá guardado, mas não tem coragem de ajudar uma instituição, não tem coragem de dar de comer um morador de rua. Eu vou lhe dizer uma coisa: o dinheiro que está na conta vai ficar. E se você não se consertar, se você não fizer a vontade de Deus, se você não colocar Deus como primícia, se você não for santo como Ele é santo, Labarassuri Andaraia, você vai ficar. Não adianta eu querer mostrar ser uma coisa e dentro de mim, o meu caráter, o Senhor conhece. Deus conhece eu e você. Não adianta eu precisar me apresentar. Não adianta eu precisar me justificar. Não precisa eu falar com ninguém, nem pra ninguém. Porque quem conhece o secreto do meu coração, do teu coração, é o Senhor. Deus conhece o teu caráter. Deus conhece o brilho do Espírito Santo, incomoda. Deus conhece eu e você. Não adianta eu mostrar ser uma coisa que eu não sou. Labarassuri cantorremina. Não adianta eu e você, aleluia, querer aparecer, querer se mostrar, porque a glória é para Ele, a honra é para Ele. É Ele que apresenta. É Ele que faz coisas grandes. Eita! A mulher tentou me prejudicar. Tentou tirar minha vida. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe o que foi que Deus fez com ela? Depois de uns tempos, ela começou a perseguir na minha porta, passar na minha porta. Pisa na cabeça da serpente para matar. Era direto, irmão. Ela passava, pisa na cabeça da serpente para matar. Para ela, eu era serpente. Não sabia ela que lá no livro de Efésios 6:10 diz assim: nós demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades desse século. A luta dela não era comigo, irmão. A luta dela era espiritual. Só que ela achava que o problema dela estava comigo. E ela decidiu afrontar. E eu calada. Minha mãe era nova convertida na época. E quase que minha mãe dá uma tabefada no meio do pé do vidro dela. Toda vida que ela passava, minha mãe dizia: eu tô vendo a hora eu fazer um negócio com essa mulher. Eu sou nova convertida mesmo. Ninguém vai dizer nada mesmo, porque eu sou nova convertida. E eu dizia: mãe, irmão, quem eu era antes? Uma pessoa dizia um negócio comigo, eu partia para ignorância. Eu não ia para a internet dizer nada, não. Eu plantava a faca, irmão. Eu já cheguei a furar pessoas. Eu era mal, eu era uma pessoa ruim. Já cheguei a puxar a faca e furar uma pessoa com 7 facadas. E Deus estava tratando comigo. Você está entendendo? A justiça pertence ao Senhor. Deus permitiu eu ser afrontada. Deus permitiu para me provar. Foi Deus, não foi o diabo não, irmão. O próprio Deus disse assim: eu vou provar ela. Eu vou provar ela para saber até onde ela vai. Saber se ela vai suportar esse processo. Porque depois do processo tem uma grande vitória. Labarassuri Andaraia. E ela todos os dias afrontando. Eu vendia batata em pastel. E minha tia, ela tá aqui. Eu morava na casa dela nessa época. Todos os dias era uma afronta. Todos os dias ela passava soltando piada. E aquilo ali tava me consumindo por dentro. Tava machucando. E Deus disse assim: no dia que ela estiver no culto, você vai orar por ela e você vai dar um abraço. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não é sobre você, não. É sobre ela. Não é sobre você, não. É sobre a pessoa. É a pessoa que se incomoda com tua presença no ambiente. Então, assim, se algo tá te incomodando, se cure. Se algo está lhe doendo, lhe machucando, vá lá, peça perdão, mas não conviva. Olha, tem pessoas que se ferem, tem pessoas que se machucam, sabe por quê? Porque perdoa e volta a conviver.
O problema está aí. Lembra de José? José perdoou, mas José não conviveu. José perdoou, ajudou os irmãos, mas José não conviveu, não. José não botou os irmãos dentro do palácio, não, irmão. Aí eu perdoei pelo que a pessoa me fez. Aí eu vou voltar a conviver. Eu vou botar na minha casa de novo, sabendo que a pessoa é capaz, sabendo que a pessoa fez por mim. Você perdoou, mas você não é obrigado a conviver. E ali eu pedi perdão. Mas a pessoa continuou fazendo, continuou tocando. Hoje a pessoa não é crente mais. Por esses dias, o diabo colocou um espírito de loucura. E teve um tempo desse aí que ela estava correndo nua, tirando a roupa. Um espírito de loucura. Sabe o que é isso? Tocar nos vasos de Deus. Sabe o que é isso? Tocar em quem Deus gosta. Sabe por que Deus permite? Não é por causa de mim, não. Eu não sou merecedora de nada. Mas Deus teve misericórdia. Jesus perdoou. Jesus deu a ela a oportunidade. Mas ela não quis. Ela continuou tocando. No dia de um culto, eu fui lá. Dei um abraço nela. Orei por ela. Pedi perdão no ouvido dela. Me perdoe. Não precisei ir para púlpito, não. E não foi eu que fiz com ela, não. Foi ela que fez comigo. Eu não fui subir no altar e mostrar para as pessoas que eu estava perdoando, não. Não preciso disso. Se você tem um problema com alguém, você não precisa subir no altar e pedir perdão diante de todo mundo. E Deus conheceu o teu coração. Tá igual a terra seca. Tem gente que tem um problema com a pessoa, vai pra internet. Não é porque eu tô magoado, fulano fez isso. Eu não gostei disso. Pô, por que você não me procura? Por que você não procura o seu irmão? Porque a própria palavra diz que a gente não pode ceiar antes de se retratar. A gente come o corpo de Cristo, bebe do corpo de Cristo, vai beber e vai comer de qualquer maneira? Não pode. Não, isso é bíblico. Antes de você deixar a sua oferta no altar, vai se retratar. Então, primeiro você se retrata, primeiro você pede perdão e você vai. Se a pessoa não aceitou, se a pessoa não perdoar, aí o problema é dela e Deus. Você fez a sua parte. E o vaso perseguiu. Trouxe até pessoas de nome na minha porta, né? E ali, ela fez tudo aquilo ali para me prejudicar. Mas Deus é aquele que dá o livramento. Só para você ter uma ideia, da época do tráfico, eu tinha uma dívida, a qual tinha sido perdoada. Já fazia mais de 8 anos. Eu tinha feito essa dívida com 17 anos de idade. Quando ela trouxe uma situação na minha porta, na época eu tinha 24 para 25 anos de idade. E ali, ela sendo crente, ela trouxe na minha porta um tribunal de justiça e colocou o meu nome no meio da roda e começou um apontar de um lado, ou apontar do outro, um falar de um lado e outro falar de outro, e eu no meio como culpada e eu escutando calada. Antes de tudo isso acontecer, Deus usou a missionária Lucélia, me deu uma voltinha comigo no meio do campo e disse: o Senhor manda te dizer, vão fazer uma panelinha, vai lhe colocar no meio, mas Deus manda lhe dizer, se cale, porque quem vai falar por você sou eu. Esses dias eu vi Deus tratar. Hoje, esses dias eu vi o Senhor ter um tratar. Eu vi Deus ter um... Não, meu amor. Não, santa não. Santo é Jesus. Hoje, verdadeiramente, eu me converti. Porque a mulher botou aqui, você hoje é uma santa mulher. Não. Hoje, eu me converti ao Evangelho. Hoje, eu conheço o Evangelho. Porque na época, eu ouvia falar e não praticava. Porque santo é só Jesus. Eu não tenho poder de curar. Eu não tenho poder de libertar. Eu não tenho poder de fazer nada. Tudo é para Ele são todas as coisas. Então, o Senhor fez. O Senhor, Ele me pôs. Mas depois de tudo isso, Deus não teve que tratar só com ela, não. Deus teve que tratar comigo também. Deus teve que tratar comigo também. O que foi que o Senhor fez?
Exatamente, Silvia, uma nova mulher. O que foi que Deus fez? Deus me colocou num leito. Deus usou meu tio, Deus usou uma mulher. E Deus me colocou no leito, porque na época que Deus tratou com ela, Deus tratou comigo usando ela, permitindo ela me afrontar, ela me caluniar. Isso aí eu tava de bem. Em questão de afronta, eu suportei calada. Mas em questão de algumas situações, eu estava pecando contra Deus. Então, por eu estar pecando contra o Senhor me colocou no leito com queimaduras de 1º e de 2º grau. E eu fui parar no leito de hospital com queimaduras no meu corpo. Até hoje eu tenho as marcas no meu corpo. Eu tenho uma parte, a metade desse meu corpo aqui, como eu sou morena, eu tenho o meu corpo com marcas de queimaduras. Ficou todo preto. E o meu corpo ficou preto devido à queimadura. Um óleo quente de 280 volts virou em cima de mim. E aquele óleo preto caiu em cima de mim para Deus tratar comigo. Porque tem pessoas que acham que ele é santo e que Deus não vai permitir situações na vida dele. Tem pessoas que acham que por estar servindo a Jesus, Deus não vai ter tratar com a gente, vai. Da medida que Deus tratou com ela, Deus tratou comigo também. Exatamente, Antônio. Eu me converti quando Deus usou uma dirigente de serviço de oração e usou meu tio. E eu entrei dentro do leito de hospital com queimaduras de 1º e 2º grau. Eu já estava servindo a Jesus ali fazia 2 a 3 anos. Eu fazia parte dos novos convertidos. Não, Francisca, eu sou evangélica, tá? Aí eu tinha me convertido a Cristo quando eu fui parar no leito. Então, eu estava na caminhada com Cristo. Eu estou lendo os comentários, eu vou me perdendo, mas eu me converti verdadeiramente quando eu entrei no leito do hospital, porque naquela época ali eu ainda afrontava, o diabo se levantava, eu revidava. Então tinha coisas que eu não suportava e acabava cometendo. Então, para a gente servir a Cristo, a gente vai ser perseguido, não pode perseguir. A gente vai ser afrontado, a gente não pode afrontar. A gente vai passar por perseguição, por luta, a gente tem que suportar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. Maria Joana disse, oi missionária, você lembra de mim? É porque não tem foto no perfil, né, meu amor? Mas eu creio que eu possa lembrar. Se tivesse foto, eu lembrava. Então, assim, quando eu entrei dentro de um leito de hospital, o óleo quente caiu em cima de mim, eu fui parar no Valfredo, e dentro de um leito do hospital foi aonde eu ouvi a voz de Deus. E eu ouvi uma voz dentro do leito do hospital, eu estava dopada, o médico tinha me dopado com remédio, mas eu tenho certeza e convicção da voz que eu ouvi dentro do leito. Eu tinha tomado aquela medicação para poder fazer uma raspagem no meu corpo. E aquela raspagem era para tirar a pele morta, porque eu tinha recebido queimaduras de 1º, de 2º e de 3º grau. O meu corpo, esse lado todinho meu, até hoje eu tenho as manchas. E quando eu entrei no leito, o médico fazendo a raspagem do meu corpo, tinha uma mulher dando banho em mim. E ali naquele dia, eu ouvi uma voz dizendo assim, eu, Senhor, te coloquei no leito para tu saber que eu sou Deus. E ali, verdadeiramente, eu comecei a ir para a igreja de uma forma diferente. Porque, assim, dentro da igreja, eu mostrava ser uma coisa. E fora da igreja, eu era outra. Dentro da minha casa, eu não dava testemunho. Quando as pessoas não estavam vendo, mas Jesus estava vendo. Então, assim, certas situações, Deus queria me moldar. Então, tem pessoas aqui que dentro da igreja é um santo, dentro de casa esculhamba o filho. Tem pessoas que dentro da igreja, glória, quando tá dentro de casa, Satanás, seu demônio com filho. Às vezes não gosta de um vizinho, aí fica essa vizinha não sei o quê, essa mulher não sei o quê, fica falando do irmão. Tem pessoas que dentro da igreja é uma benção, mas quando chega em casa, aí fica falando assim, menina fulano de tal, do meu conjunto,
Ô mulher perturbada, aquela mulher não sabe louvar, aquela mulher não sabe pregar. Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Cheio de falha, cheio de defeito. Aí a gente sai de dentro da nossa casa, sai da igreja, não foi liberta, não foi tratada, fala mal do irmão, fala mal do pastor. Eu vou dizer uma coisa a você. Se você está vendo alguma coisa errada dentro da igreja, ore. Se você está vendo alguma coisa errada no pastor, na pastora, no missionário, não cabe a gente não, porque a gente não é réu, a gente não é juiz. A gente tem que orar pelo irmão para Deus libertar. Senhor, visita fulano. Deus me tirou do meio de várias pessoas. Deus afastou pessoas de perto de mim por causa disso. Porque eu dava ouvido. Ei, tem pessoas que emprestam o seu ouvido para essas coisas. E muitas das vezes, meu esposo não se convertia, muitas vezes por isso. Porque quando eu saía, isso é uma receita para mulheres casadas aqui. E até as que não são, e um dia ainda vai ser. Tinha vezes que eu saía da igreja, quando eu chegava dentro de casa, aí eu ia falar com meu marido e dizer, a regente falou assim, 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 eu não gostei. E eu ficava comentando coisas que eu não tinha gostado de dentro da igreja. E aquilo ali o meu esposo ouvia e descia para o coração dele. Então, muitas das vezes, eu me culpei de o meu esposo ter saído do caminho do Senhor, porque eu mesmo cheguei a envenenar, muitas das vezes, o meu esposo, quantas pessoas que estavam dentro da igreja, contra a igreja. Tá entendendo? Labaraçuri andaré. Muitas das vezes eu dizia, amor, fulano disse isso e isso, eu não gostei. E até um dia de meu esposo se desviar de uma vez, foi quando a nossa dirigente tirou ele do grupo. E ali ele se desviou de uma vez. Só que ele já estava cheio de algumas coisas que eu dizia para ele. Eu dizia, fulano não me dá oportunidade. Fulano não gosta de mim. Eu vi não sei o que, eu não gostei. E eu começava a dizer essas coisas para ele. E aquilo desceu pro coração do meu marido. E ali o pecado entrou, porque a partir do momento que a gente dá uma brecha para o diabo entrar, a partir do momento que a gente dá uma brecha para o inimigo das nossas almas entrar, muitas das vezes quem dá legalidade para o inimigo entrar somos nós dentro da nossa casa. E eu dei legalidade o quê? Falando. Exatamente, da mesma forma que a gente julga, a gente é julgado. Então, quando eu comecei a fazer isso, Deus fez com que permitiu meu marido sair da igreja. Deus permitiu eu entrar dentro do leito de UTI, dentro do leito do hospital. Eu fiquei no setor de queimados. Eu passei 11 dias lá. Eu me deitava, o pano da cama grudava no meu corpo. O meu esposo teve que dar banho em mim. Ele tá aqui, ele é testemunha disso. Ele teve que dar banho em mim. Eu não conseguia me sentar no vaso sanitário. Deus teve um tratar comigo, irmão, no leito da dor. Labaraçúria, cantorrené. Tem pessoas que vai ter que passar pela moinha. Tem gente que não gosta de mim porque eu falo a verdade. Tem gente que só quer ouvir coisa boa, coisa que agrada o seu ouvido. Olha, Antônio tá dizendo, hoje o culto foi falando isso, missionária. E botou um bocado de carinha sem boca. É forte o negócio. É. Tem vezes que tem pessoas, olha só, vai para a igreja e diz assim, menina, o culto foi tão frio. Quem faz o culto somos nós, irmão. Às vezes o culto foi frio, que quem estava frio era você. Quem estava frio no culto era você. Porque Deus, ele só vai se aparecer, se apresentar na igreja, porque quem faz o culto é você. É dependendo da tua adoração. Quem estava frio na igreja é você. O problema não está no pastor. O problema não está em quem dirigiu a igreja, não. O problema está em você. Você está tendo comunhão com Deus? Você está buscando? Você está descendo? Você está orando? Muitas das vezes tem pessoas que querem ser crente dentro de casa. Ah, eu não vou para o culto hoje porque quem vai dirigir é fulano. Fulano é tão frio, fulano é tão cru. Por que você não fala? Por que você não ora por fulano? Porque é que você, como crente, você vai para a igreja e você bota os dois joelhos e ora por ele. Senhor, visita teu servo, ele está tão frio. Senhor, visita eu. Se eu não estou vendo Cristo nele, que eu venha ver Cristo no teu servo. Eu venha ver Cristo na vida dele.
Então, quando eu aprendi a sair do meio das rodinhas, porque a partir do momento que eu e você estamos sentados numa roda, a Bíblia vai dizer, Salmo 1, não se assentai na roda dos escarnecedores, nem se detenha na roda dos ímpios. Aí tem pessoas, exatamente, Lúcia. Aí tem pessoas que acham que se sentar na roda dos escarnecedores é sentar na roda de quem não é crente. Você se enganou. Não se assentar na roda dos escarnecedores é você também não se sentar na roda daquele que mete o pau no pastor. É de você não se sentar na roda de quem fala do seu irmão, de quem critica o seu irmão. Nós precisamos se converter nessa hora também. Na hora que a gente fala do irmão também. Porque se eu e você é sal da terra e luz do mundo, por que que eu tiro o meu tempo a criticar, a falar mal das pessoas e eu não conheci o evangelho? Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que liberta, é o evangelho que transforma, é o evangelho de amor. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, missionária Inara, se eu fosse olhar para os irmãos de dentro da igreja, eu não estaria firme na presença. Porque eu vou dizer uma coisa a você. A minha vida todinha como cristã, eu fui perseguida dentro da igreja. Irmão, eu não sou uma pessoa ruim, não. Mas eu não fui abraçada na igreja, não, irmão. Eu fui abraçada por Cristo. Eu fui perseguida por pastor. Eu fui perseguida por dirigentes de oração. Eu fui perseguida por mulheres que estavam na frente da obra. Eu fui perseguida por pessoas que se diziam ser mulheres e homens de Deus. Que estão na frente da obra do Senhor. E eu nunca fui criticar, nem caluniar e nem apontar, não. Eu disse, Senhor, visita a tua filha. Se ela está precisando de um conserto, o Senhor faça a tua vontade. E se tiver alguma coisa errada em mim, e se tiver algo que eu preciso melhorar, o Senhor faça na minha vida. Porque eu sei que eu sou cheio de falha e cheio de defeito. Todos os dias, eu preciso renunciar, matar a minha carne e fortalecer o meu espírito. Porque se eu for fazer a minha vontade, irmão, eu vou ficar fazendo a vontade da minha carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne ela é falha. A nossa carne ela é falha. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é falha. A gente somos falhos, a gente somos cheios de defeito. Só que se a gente se preparar e se a gente verdadeiramente quiser uma mudança, ele muda, ele faz, ele transforma, ele entra. E quando o Senhor me tirou do leito do hospital, eu comecei a entender